Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material bem fascinante, viu? São trechos do texto Umbanda, Tradição, Mistério e Resistência, do Theobin Alves. A nossa ideia aqui é destrinchar um pouco as ideias centrais que o Alves traz sobre essa religião tão brasileira, sabe? Olhar para as origens, como ela é praticada e os desafios que ele aponta hoje em dia. E ele já começa forte, né? O texto posiciona a Umbanda logo de cara como um encontro. Isso mesmo. E não é um encontro qualquer, pelo que ele diz. O autor descreve um cruzamento de culturas. Tem coisa da África, indígena, europeia e também, um ponto de contato entre o nosso mundo aqui, o visível, e o espiritual, o invisível. Ele não fala só de religião, fala de filosofia, de um caminho de caridade ativa. É uma visão bem ampla, né? Sem dúvida. O Alves também usa uma imagem que eu achei bonita, um solo fértil onde a fé floresce de muitas maneiras. Isso já, assim, dá um gostinho da riqueza e talvez da complexidade do que vem pela frente. Temos um especialista aqui com a gente para ajudar nessa análise. Preparado para a gente começar a examinar essa visão da Umbanda que o texto traz? Preparadíssimo. É um ponto de partida excelente, muito rico mesmo. Essa ideia de encontro e solo fértil, nossa, captura bem essa essência de muitas faces que o Theobin Alves parece querer mostrar da Umbanda. Vamos lá. Ótimo. Então vamos tentar desempacotar um pouco essa ideia do encontro. Se a Umbanda é esse caldeirão todo cultural e espiritual, como é que o texto do Alves diz que isso acontece na prática, no dia a dia? Ele menciona o terreiro, o espaço físico, o que ele destaca ali? Olha, o texto ressalta uma coisa que parece central para a visão do autor, a ausência de um dono da verdade. Essa ideia, sabe, ela está em toda a descrição do terreiro. Não é apresentado como um lugar de dogma fechado, não. Pelo contrário, é um espaço de acolhimento. Fundamentalmente isso. Alves descreve como um lugar que recebe as pessoas, né? Com suas dores, seus medos, seus silêncios, mas também com a esperança, a busca por alívio, por orientação. É um espaço onde a vulnerabilidade e a fé são compartilhadas. Entendi. E nesse espaço, é claro, entram as figuras centrais que o texto cita, os guias espirituais, pretos velhos, caboclos, crianças, exus. Como é que o autor descreve o papel deles nesse acolhimento todo? Eles os coloca como os agentes principais dessa dinâmica de acolher e de trabalhar espiritualmente. O interessante na abordagem do texto é que, assim, ele reconhece as linguagens, as características únicas de cada linha, né? A sabedoria dos pretos velhos, a força dos caboclos, a pureza das crianças, a energia de movimento dos exus, mas, ao mesmo tempo, Alves destaca um propósito comum que o texto atribui a todos eles: curar, orientar, ensinar. Eles estão ali, no terreiro, para interagir diretamente com as necessidades das pessoas. Cada um do seu jeito, claro, mas dentro desse objetivo maior de ajudar, de fazer a caridade. O terreiro vira o palco onde esse encontro de mundos e essa ajuda acontecem de fato. Isso me faz pensar numa outra característica que o Alves parece, assim, valorizar muito. A Umbanda como algo vivo, sabe? Em construção. Ele até compara com religiões de dogmas mais rígidos, né? Diz que ela se constrói no dia a dia, na gira, no passe, no conselho. Essa descrição sugere que a essência da Umbanda, para o autor, está mais na prática do que na teoria. O que será que ele quer dizer com ser uma religião viva que respira junto com o povo? Exatamente. O que é fascinante aqui, eu acho, é como o texto do Alves parece pegar essa característica prática, essa construção do dia a dia, e colocar no coração da identidade umbandista. Não é uma fé que ele descreve como baseada só em escrituras antigas ou dogmas que não mudam, sabe? É algo que pulsa com a vida, com as necessidades, com as experiências das pessoas que estão ali. A gira, a cerimônia em si, o passe, essa troca de energias, né? O conselho direto dos guias, são nesses momentos que, segundo o texto, a religião realmente acontece, se reafirma. E tem aquela observação interessante que o autor faz sobre como isso é visto de fora e de dentro, né? Sim, ele toca nesse ponto crucial da percepção. Ele menciona que, para muita gente de fora, a Umbanda pode parecer só batuque e fumaça.
aqueles elementos mais óbvios, talvez mais estereotipados. Uhum. Mas ele contrapõe isso com a visão de dentro, de quem vive a fé. Essa pessoa enxerga ali séculos de resistência, fé e espiritualidade. Ao descrever essa dinâmica, a fé, que acontece na prática, que respira com o povo, o texto acaba nos convidando a pensar sobre o que é realmente fundamental numa experiência religiosa, né? Parece sugerir que a ação, a caridade ali na hora, o acolhimento, a resposta às necessidades humanas aqui e agora, talvez isso seja mais central do que seguir um conjunto de doutrinas rígidas. É uma espiritualidade mais encarnada, vivida. E toda essa vivacidade se expressa também naquela mistura de influências que o texto aponta claramente. Tem coisa do catolicismo popular, do espiritismo kardecista, das tradições africanas, dos saberes indígenas. É uma tapeçaria bem complexa mesmo. Aí o autor lança uma pergunta que parece chave. Essa mistura toda é sincretismo? É uma riqueza cultural ou será que é, na verdade, um fator que gera incompreensão? Como é que o texto parece lidar com essa questão? Olha, se a gente conectar isso com um quadro geral que o Alves está pintando, essa fusão de elementos aparece como algo inerente à própria natureza da Umbanda, quase como o DNA dela, entende? É o resultado direto daquele encontro de culturas e espiritualidades que ele falou lá no começo. O texto parece celebrar essa diversidade, vê como uma fonte de força, de identidade única, porém ele também reconhece, e isso é importante, que essa mesma complexidade, essa dificuldade de encaixar a Umbanda em caixinhas religiosas bem definidas, é um dos motivos que podem gerar estranhamento, talvez incompreensão pela sociedade em geral. Então, o que é força por dentro pode acabar sendo visto como confusão por fora? É isso. Exatamente, acho que é por aí. É como se a riqueza interna dessa multiplicidade toda, que para o praticante pode ser um sinal de adaptação, de abrangência, se tornasse um ponto de atrito ou de dificuldade de classificação para quem olha de fora. Especialmente numa sociedade que muitas vezes prefere rótulos claros, né? O autor parece valorizar muito essa mistura, vendo como uma expressão genuína da brasilidade, mas ele não ignora que isso contribui para os desafios de percepção e aceitação que a Umbanda enfrenta. Ele não dá uma resposta simples para a própria pergunta, mas sugere que a resposta talvez seja tudo isso ao mesmo tempo. E isso nos leva direto para os desafios, né? O texto do Alves não foge dessa questão no preconceito, da resistência. Aliás, ele solta uma frase bem provocadora. A grande beleza da Umbanda. Ela incomoda. É forte isso. Com base no que a gente leu, por que, na visão do autor, a Umbanda incomodaria? Que razões ele aponta para isso? O texto sugere algumas camadas aí para esse incômodo. Primeiro, ele volta àquela questão da dificuldade de classificar. Por não se encaixar direitinho nas caixinhas religiosas tradicionais, ela meio que desafia o status quo, as expectativas. Segundo, o Alves parece sugerir que a força da Umbanda está numa certa simplicidade, numa conexão direta com o povo e com o sagrado. Isso poderia talvez contrastar ou até incomodar estruturas religiosas mais hierárquicas, mais formais, talvez mais intelectualizadas. E terceiro, e acho que o mais importante, ele ressalta a persistência histórica da Umbanda. A resiliência, como um fator que incomoda. Como assim? Sim, no sentido de que apesar de todo o preconceito, das perseguições históricas que o texto menciona, reconhece, mesmo sem detalhar muito, a Umbanda continua ali, firme. Ele usa as palavras guiada pelo axé e pelo amor. O axé aqui sendo essa força vital, né? Essa energia sagrada fundamental nas religiões de matriz africana. Essa capacidade de resistir e florescer, mesmo num ambiente hostil, seria, na visão que ele apresenta, parte dessa beleza que incomoda, porque demonstra uma força que não se deixa dominar facilmente. É uma afirmação da legitimidade dela, do poder espiritual dela, mesmo sem o reconhecimento ou a aceitação de todo mundo. E o texto vai mais fundo nessa questão da resistência, formulando perguntas bem diretas sobre identidade e preconceito, né? Ele questiona por que uma religião que ele chama de 100% brasileira ainda enfrentaria tanta resistência para ser aceita socialmente
E, mais especificamente, levanta a questão da intolerância que é mais forte contra as religiões de matriz africana no Brasil, citando Umbanda e Candomblé. O autor chega a oferecer respostas ou ele foca mais na resiliência mesmo? Olha, o foco do texto parece ser mais em constatar o fenômeno e celebrar a resiliência do que propriamente fazer uma análise sociológica profunda das causas da intolerância. Ele não ignora o problema de jeito nenhum. Pelo contrário, ele coloca o dedo na ferida com essas perguntas. Mas em vez de ficar dissecando as raízes históricas do racismo religioso ou as complexidades sociais que alimentam o preconceito, o Alves prefere enfatizar a força que vem de dentro da Umbanda e que permite que ela continue. A ideia que passa é que, apesar dessa intolerância específica mais forte contra as tradições afro-brasileiras, a essência da Umbanda, o seu axé, seu foco na caridade, no amor, como ele diz, é o que a sustenta. Ele nos convida a refletir sobre o porquê dessa intolerância direcionada, mas o que ele celebra mesmo é a capacidade da religião de se manter viva, atuante. A persistência, de novo, aparece como um testemunho da verdade e do valor espiritual que ela tem em si mesma. Entendido. Vamos retomar então aquelas figuras que, segundo o texto, personificam essa espiritualidade na prática. Os guias. Pretos velhos, caboclos, crianças, eixos. A gente já falou do papel geral deles, mas o texto também pergunta diretamente sobre a função deles na vida de quem frequenta o terreiro. Como é que o material detalha essa interação e o impacto dela no dia a dia das pessoas? Isso realmente levanta uma questão importante sobre a dinâmica da fé umbandista, como o Alves a descreve. O texto coloca essas entidades não como figuras distantes, abstratas, sabe? Mas como presenças ativas, centrais mesmo na jornada espiritual dos fiéis. O papel deles é descrito como profundamente prático e direto. Eles são apresentados como agentes de cura, e cura aqui num sentido bem amplo, né? Físico, emocional, espiritual. São também orientadores, dão conselhos, direcionamento para dilemas da vida, para questões de trabalho, família, saúde. E, por fim, são mestres. Transmitem ensinamentos, saberes, através das suas linguagens únicas, como diz o texto. Seja a fala mansa e experiente de um preto velho, a assertividade de um caboclo, ou as mensagens às vezes enigmáticas, mas profundas, de um Exu. Então, a relação com o sagrado é muito pessoal, muito interativa e mediada por essas figuras. É isso. Exatamente. Essa interação direta com os guias é o que parece reforçar, na visão do autor, a dimensão prática, acolhedora e de caridade da Umbanda. Os guias são a manifestação mais tangível, talvez, da ajuda espiritual que o terreiro como espaço sagrado oferece. Eles dão corpo à resposta da espiritualidade às necessidades humanas, tornando a fé algo muito próximo, muito aplicável ao dia a dia. É essa relação que, segundo o texto, alimenta a fé e a resiliência dos praticantes. E pensando um pouco além dos muros do terreiro, numa perspectiva mais ampla, o texto do Alves termina com uma pergunta voltada para a sociedade brasileira como um todo, né? Ele pergunta como a Umbanda pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva. Que pistas o texto dá sobre essa possível contribuição? O texto não chega a dar um plano de ação detalhado, não. Mas a resposta parece estar implícita nos próprios princípios da Umbanda que ele mais destacou ao longo da exposição. Ao descrever a Umbanda o tempo todo como um caminho de caridade prática e, fundamentalmente, como um espaço de acolhimento incondicional. Um lugar que recebe todo mundo, com suas dores, suas buscas, sem julgamento prévio. O Alves sugere que esses são os valores centrais que a religião tem a oferecer. A inferência lógica é que, se esses princípios de acolhimento, de empatia, de caridade ativa, de busca por cura e equilíbrio fossem levados para a esfera social mais ampla, eles poderiam sim ajudar a fomentar uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva. A ênfase na ação direta de ajuda, no conselho, na cura sem distinção. Isso aponta para um modelo de interação social que valoriza o cuidado mútuo e a compreensão das diferenças. Pilares essenciais para essa sociedade mais integrada que a pergunta final do texto parece buscar. Então, tá. O que tudo isso significa, afinal? Se a gente fosse, resumir os principais pontos dessa nossa análise baseada nos trechos do Théobim Alves, o que a gente levaria? Vimos a Umbanda retratada como esse ponto de encontro potente, né,
cultural, espiritual, uma fusão que é a força dela e talvez também a sua complexidade. Uma religião descrita como muito viva, prática, que se faz no dia a dia na interação direta, bem diferente de abordagens mais focadas em dogmas. Exato. E vimos também como o texto trata a diversidade de influências. Apresenta como uma riqueza dela mesma, mas reconhece que essa mistura desafia classificações fáceis e pode gerar incompreensão externa. E, crucialmente, o Alves encara de frente a realidade do preconceito, da resistência. Mas não para ficar ali paralisado nisso. Ele faz isso para ressaltar a resiliência impressionante da Umbanda. Uma força que ele parece ligar diretamente à essência de acolhimento, de caridade e ação direta dos guias espirituais. O texto, então, não nos dá uma definição simples, né? Mas um retrato de um fenômeno religioso vibrante, complexo, que desafia rótulos fáceis, mostra a Umbanda como algo profundamente brasileiro, nascido desses encontros todos e sempre em diálogo, às vezes tenso, é verdade, com a sociedade em volta. A ênfase fica muito na espiritualidade vivida, na resiliência e nessa capacidade incrível de acolher. Precisamente. O Alves constrói uma narrativa que valoriza a tradição, sim, mas também o mistério e, acima de tudo, a resistência. É uma visão que tenta ir além da superfície, sabe? Além do batuque e fumaça, para revelar as camadas de fé, de história e de serviço que, na perspectiva dele, constituem a Umbanda. E para a gente fechar a nossa conversa de hoje, fica aqui uma provocação final inspirada na última pergunta que o próprio texto levanta. É algo para a gente pensar, né? Considerando a ação Umbanda que o Alves descreve com sua tradição de encontro, seus mistérios vividos na prática e sua longa história de resistência, o que dessa essência tão cheia de facetas seria crucial preservar para o futuro? E, por outro lado, o que talvez precise se transformar, se adaptar, para que ela continue sendo essa força viva, relevante, pulsante para as novas gerações aqui no Brasil? É uma reflexão sobre como manter a alma sem ficar parada no tempo.